nome é Tati Maria, eu sou suburbana e produtora e esse é meu canal no YouTube. Então, estamos aqui fazendo nossa primeira collab do ano neste canal e tô recebendo o Rodrigo Pinho, que vocês já viram neste canal, vou deixar o card aqui, que a gente fez o perfil suburbano com ele. E hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre a produção e sobre o Bala na Agulha, que é o grupo que ele faz parte. E é uma honra recebê-lo aqui na minha casa. Uma honra sou eu. A gente já fez um vídeo lá pro canal do Bala na Agulha, então depois vou deixar o card aqui, tudo nos links no box de descrição, para vocês irem lá no canal do Bala, assistirem o vídeo e curtirem, se inscreverem no canal deles. E agora a gente vai falar aqui, vai fazer uma conversa aqui, um bate-papo rápido sobre o Bala e a produção, como que eles se organizam, né? Já que aqui no nosso canal a gente fala muito sobre essa parte teórica da produção, de quais são as leis, como se inscrever nos editais, fazer um cronograma, um orçamento, elaborar o seu projeto. E aí vamos trazer aqui a experiência das pessoas em relação a toda essa teoria da produção cultural. Rodrigo, eu queria que você falasse então um pouco primeiro sobre o Bala na Agulha. O que é o objetivo do projeto de vocês? O Bala na Agulha, ele na verdade é uma banda, né? É uma banda de rapcore, mistura rock and roll com rap. O Bala tem 18 anos. Eu, na verdade, sou bem novo na banda. Eu vou completar acho que 3 ou 4 anos agora na formação. Mas eu sempre tive uma relação de amizade com algum dos integrantes, a Rose, que foi a primeira baterista, o Fábio, que era o vocalista, eu entrei no lugar dele para substituir ele. Sempre tive uma grande afinidade com essa galera. Acontece que o Bala, ele sempre foi uma banda de incomodados, assim, e de agitadores. Assim, a primeira vez que eu fui num evento, quando eu andava de skate, eu devia ter, sei lá, 14 anos, 15 anos de idade. A primeira vez que eu fui num show no meu território, na verdade nem no meu, foi em Vista Alegre, assim, mas pra gente que mora ali em Vigário Geral, Cordovil, Parada de Lucas, Vista Alegre é meio que a nossa zona sul, né? O lugar mais gourmetizado, onde as coisas acontecem, os barzinhos, né? E aí a primeira vez que eu fui num show de uma banda underground, assim, foi do Bala na Agulha, que era no Bar do Cachorrão ali em Vista Alegre. E era uma galera que falou assim, a gente tem uma banda, a gente precisa fazer show, a gente precisa existir. Como é que a gente faz isso? Vamos fazer o nosso show. Então, por mais que de repente, na época eles também fossem muito novos, né, a gente tem mais ou menos a mesma faixa etária, e sem ter acesso a toda essa teoria que a gente tem hoje de produção cultural, eles estavam fazendo, metendo a mão na massa e fazendo. E aí é meio que isso, assim, o Bala na Agulha surge disso, não só acho que pela música, mas pelo fato de estar incomodado com esse mercado de, né, somos uma banda do subúrbio, underground, mas a gente precisa existir, então vamos fazer. Vamos realizar, né, Exato. gente? Vamos realizar, vamos tirar a ideia da cabeça, do papel e agir. Exato. E às vezes nem no papel vai, né? Fica só aqui, a gente, vamos fazer, que é isso, né? O que Exato. vocês começaram, né? Tinha um incômodo ali, a gente precisa resolver isso e realizam muito bem, muito A gente massa. tenta. Ao longo desse percurso todo aí e recebendo a cada vez mais informações sobre produção cultural. Primeiro, como que você se tocou que você era um realizador, que você era um produtor cultural? O que você estava fazendo era produção, porque às vezes tem isso, né? Eu vejo assim muita gente ou outros produtores que falam disso, que faziam, aconteciam, mas que nunca tinham parado para pensar que eles eram produtores culturais, mesmo sem ter formação nenhuma em produção, porque é isso, não precisa, todo mundo tem um pouco de produtor dentro de si, né? E quando é que você teve esse start, assim, opa, o que eu estou fazendo aqui tem uma transformação, tem um compromisso, tem um papel, eu sou um produtor cultural? Isso é muito recente pra mim, assim. Na verdade, essa coisa de cair a ficha. Saber que eu estava realizando, eu sabia. Mas, sei lá, no início dos anos 2000, um pouquinho antes, assim, acho que desde 96, eu sempre tive um pouco envolvido com isso. Eu ganhei de um amigo um contrabaixo, e aí foi o meu primeiro contato com a música, né? Ele me deu um contrabaixo velho que ele tinha em casa, ele tinha outro, e me deu uma coisa assim, eu tive que mandar consertar, uns amigos em Vista Alegre que consertaram para mim. E aí eu comecei a me envolver com isso, né? E aí
acho que naquele momento eu decidi que eu tinha que ser um pouco isso. E aí foi passando. No início dos anos 2000, eu tinha um vizinho que é formado em artes cênicas, em direção teatral, músico, formado também acho que pela UFRJ. E aí, assim, o cara ficava todo dia, assim, pra mim, eu tenho uma banda também, vamos lá, eu quero te ensinar alguma coisa. Eu tenho uma companhia de teatro, vamos lá, que eu quero... E ele tinha uma ocupação, que eu nem sabia o que era isso. Ele pegou ele comprou uma casa que tinha um quintal, um terreno baldio gigantesco, onde a galera ia pra lá fumar maconha, né, transar à noite, e ele limpou, tirou todo aquele lixo de lá, concretou, fez um quintal e em vez de fechar ele botou uma porta anexa da casa dele e ele abriu o público pra galera ir lá ver o ensaio dele. Esse cara é o Paulo Felipe Varela, que é um morador de Vigário Geral até hoje. E aí o cara ficava insistindo, eu nunca ia, Tati. Nunca ia, não queria saber, assim, né? Naquela época, assim, eu não tava com a cabeça bem nesse lugar. Até o dia que eu fui. Falei, vou lá conhecer, então, esse lugar aí. Fui lá, e aí fui quando eu fiquei encantado. Era um lugar que você tava do lado de fora na rua, e quando você entrava era uma rua diferente. Era esse terreno que a gente estava acostumado a ver ocioso, e aí estava grafitado. Ele tinha feito outros cômodos onde ele guardava instrumento, aí um lugar que ele pensava para fazer um estúdio. A horta tinha um lugar para fazer, só que ele não tinha gente para fazer. E aí o que tinha eram os amigos dele da Zona Sul da faculdade, da Unirio, que ia para lá. E aí eu comecei a ir para lá. Quando, vai rolar um ensaio da peça tal que a gente vai fazer. Então eu fui para lá. Vai rolar um ensaio da banda, nem a minha banda, é a banda de um amigo, não sei o quê. E eu comecei para lá. E aí isso começou a se estender. A gente começou a ver, assim, tinha prédios abandonados em Vigário Geral. E aí a gente falou assim, vamos ocupar aquele prédio lá, vamos fazer o primeiro teatro comunitário de Vigário Geral. Tanto que o nome era Ação Cultural Leopoldinense, sabe, assim. E aí a gente foi lá e pegou o prédio do antigo Guanabarino, que era uma escola, que na verdade era a Jorge Gouveia, que era uma escola municipal, mudou de lugar, o prédio ficou abandonado, virou Guanabarino, o Guanabarino era particular, saiu de lá, foi para outro prédio, e aquele prédio que era estatal, sei lá se era do governo, não sei, ficou abandonado. E a gente falou, vamos entrar lá, e era a mesma coisa que a gente viveu lá nesse terreno. Era um lugar abandonado, a galera ia para lá, tipo, né, para fazer coisa ilícita. E a gente foi pra lá, arrumei uma máquina de lava-jato, e aí cara tirando crostas de lixo, de coisa assim. A gente começou a organizar tudo isso, e eu nunca tinha ouvido falar no termo ocupação, que hoje é tão comum, né? E a gente começou a fazer isso, e aí, cara, aí foi com o tempo. Aí quando eu me cruzo com a galera do Bala na Agulha, era a galera que estava fazendo a mesma coisa em outro território, que era em Irajá. Que é Irajá e Vista Alegre. Então eles faziam isso no Bar do Cachorrão. Aí depois teve o pub em Irajá, que era o Bikers, que era isso, também era um bar que, sei lá, eles ficaram lá, o bar faliu e se ressuscitou umas 3 vezes seguidas. E eles nunca abandonaram o lugar, assim, do tipo, eles queriam fazer o que na época era o Bala Convida. Que às vezes eles nem tocavam, eles convidavam outras bandas para tocar no espaço deles. Que isso fazia com que se movimentasse a coisa, né? Que eles trouxessem pessoas de outros territórios para aquele território, isso possibilitava levar eles para outros territórios. E era a mesma coisa que a gente estava fazendo há muito tempo, sabe? Às vezes não estava junto e depois se cruzou do nada pela experiência de estar realizando, de estar fazendo. E aí foi que você falou, opa... Aí acho que entra numa coisa mais do resistência cultural, que aí, assim, eu tinha uma outra banda que era com o Paulo Felipe, que começou lá nessa história, com o Zé Alex, Paulo Felipe, que é essa coisa lá no início do ano 2000. E aí eu recebi um convite para ir apresentar lá na Arena de Cro, e eu recebi o convite para fazer o que eles chamam hoje lá de Lab, né? Que abrem um edital agora, que a galera fica lá. Na época não tinha esse edital, mas eu fui convidado a fazer a mesma coisa que essa galera tá fazendo. Fazer ensaios abertos, utilizando o espaço, realizar uma produção, e a Arena faria depois, no final de tudo isso, um show, um ensaio aberto, né? Para possibilitar, capacitar esse trabalho. E aí eu malandramente falei, cara, esse espaço pode me oferecer muito mais, eu posso usar como lugar de pesquisa, laboratório mesmo, e uma banda não é suficiente porque eu quero. E aí eu falei, vou lá na galera do Bala, vamos fazer um Bala Convida aqui. Depois, quando a gente se juntou para conversar, a gente viu que não era mais o Bala Convida, que era uma outra coisa. A gente tava juntando o New MC, tava juntando Bala na Agulha, tava juntando Maduros na Madruga, tava juntando a galera que eles já tinham, que fazia essa circulação lá no pub, já tinha a galera da minha experiência do teatro, de poesia, e aí a gente falou, cara, vamos juntar tudo isso numa coisa só e vamos fazer, então,
como é que a gente vai dar esse nome? Aí veio o nome Resistência Cultural, que eu acho que é meio isso, é a junção. Aí foi aí que você... Aí acho que foi o momento que eu me entendi como produtor e realizador. E aí, então, todas essas experiências, esse acúmulo de informações, voltando um pouquinho agora pro Bala. Como que tá sendo agora pensar o Bala com essa teoria, com essas metodologias que você adquiriu e foi criando também, né? Porque é isso, a gente também vai criando as nossas metodologias, né? Planejar o Bala na Agulha, produzir o Bala na Agulha. O Bala é uma coisa que não é planejado. Ele não tem planejamento algum, assim. E o Léo, o Santa Cruz, né? Como a gente chama ele, o Rock Santa Cruz, que é o nosso baixista, ele costuma dizer assim, Rodrigo, se não for assim, se não for errado, não é Bala na Agulha. Porque a gente nunca... Na verdade, eles nunca pensaram mesmo assim. Eu hoje, sim, tento dar uma organizada. É difícil porque uma banda é trabalho coletivo. E eu costumo dizer que a democracia às vezes é burra. Porque tipo, a gente, vamos reunir todo mundo, fazer uma reunião. Todo mundo tem que opinar, não sei o que e tal. E caraca, às vezes não dá certo. E às vezes não dá mesmo. Porém, sim, a gente tem organizado primeiro. O Bala, por mais que ele tenha todo esse tempo de história, ele nunca conseguiu, digamos assim, concretizar isso. Solidificar, talvez fosse a palavra. Quando a gente pensa numa banda, o que a banda precisa ter? Material. E o que é o material de uma banda? É música gravada, é videoclipe. Eles tinham isso, os mais antigos e tal, mas, por exemplo, eles nunca lançaram um disco, que é uma coisa que a gente está fazendo esse ano. A gente conseguiu já gravar tudo, está na fase de finalização ainda. É um processo demorado, o custo é altíssimo. A gente conseguiu pelas parcerias, aí entra, acho que bem o meu trabalho. Por exemplo, foi um trabalho feito através de uma parceria da Arena de Cro, quando a gente... Você já estava lá, quando a gente fez o jingle para a Arena de Cro. Sim. E aí a gente foi para o estúdio Posto 9, lá dentro do Centro de Referência da Música Carioca da Távola. Lá a gente conheceu o Marcelo, que é o cara que cuida do estúdio. E aí, quando o Marcelo conheceu a gente para gravar esse jingle, ele perguntou, quem são vocês? O que vocês fazem, né? Não sei o quê. E a gente contou e falou, pô, cara, eu tenho também um trabalho, eu tenho aqui o estúdio, eu queria fazer também um coletivo de músicos, e aí vamos juntar, vamos se conhecer mais e tal. E aí surge essa parceria com o Marcelo também. E aí o Marcelo que tá produzindo o nosso disco, né? Ele fez toda a captação, e aí a gente conseguiu, digamos, baratear um pouco esse custo. Não é barato, não é. A banda, música, é uma coisa que requer muito investimento, e é difícil captar para isso, assim. Acho que a indústria, talvez hoje, que seja menos organizada. Eu, como tenho a experiência do teatro, a galera do teatro há anos vem se reunindo, briga por edital, tem edital exclusivo para teatro em N esferas, tanto municipal, quanto privada, quanto estadual, federal, todas. E a música, não tem. Eu não conheço um edital específico para... Tem agora que teve aí, depois das ações locais, teve o Cidade Olímpica, que era... Mas também já é depois de estar tudo pronto, né? É para realizar o show. Exato. Já é o produto final. Exato. Teve o Estúdio Carioca também. E tem um edital muito bom, fica a dica aí, que é o Natura Musical. Vocês falaram que o Bala não é uma banda com muitos planejamentos. Mas vocês têm isso em mente de parar uma hora para botar no papel, pensar ali na estrutura apresentação, sinopse, cronograma, pensando num projeto específico para disputar os editais, a lei de incentivo, a cultura, vocês têm isso em mente? Por mais que ainda isso não seja algo concretizado. Mas vocês têm isso em mente? Como é que vocês estão trabalhando essa questão na banda? Sim, a gente tem. É isso. Assim, a gente não está conseguindo concretizar isso. Assim, é engraçado porque é muito bagunçado. Mas a gente tem. Como eu te falei, assim, agora quando a gente começa a partir de que tem um produto, a gente tem agora um disco. Então a gente tem o que mostrar para essa galera. Então a gente começa a fazer um material gráfico. A gente começa a pensar no videoclipe. Tudo isso é esse material. A partir desse material, a gente vai começar a investir nisso, né? De criar uma preparação, uma apresentação do Bala na Agulha para poder começar a investir nos editais. Embora eu ainda acho que o edital para banda é uma coisa complicada por não ter tanto. Independente disso, eu queria saber de você dessa importância, assim, de pensar na metodologia do trabalho de vocês, né? De pensar nesse planejamento, assim, e se isso
por mais que às vezes tenha que ser insistente, porque é isso, o edital, né, é um funil, tem muita gente, às vezes são editais a nível nacional e tal. Se vocês pensam que isso vai trazer um resultado positivo para a carreira de vocês, para o projeto de vocês. Então, aí entra num outro lugar, porque o Bala, na verdade, ele não é só uma banda, né? A banda seria, talvez, o lugar onde a gente seja o artista. Porque aí tem esse lugar do Resistência Cultural, que são as mesmas pessoas. Quando a gente fala do edital, é muito bacana isso, porque assim, o Léo e o Santa Cruz, né? Porque são dois Léos. Então você vai usar o Santa Cruz e eu somos os mais ratinhos disso, assim. Então a gente fica pesquisando. Aí abriu o edital, sei lá, CCR, Barcas. Às vezes não tem nada a ver com Bala na Agulha, mas não interessa. Vamos criar um projeto que tenha a ver com isso aí e vamos realizar. Né? Então essa talvez seja uma parte dessa organização, né? Boa. Então a gente pega e cria um outro projeto, né? O Festival Resistência Cultural, ele é uma coisa que foi meio isso, ele não era para ser um festival, mas a gente encontrou uma maneira de realizar o coletivo, né? Na maneira de festival, usar isso, o festival como vitrine para os artistas que estão aqui envolvidos. Boa. Né? E a metodologia que o Bala desenvolveu, que aí entra numa coisa muito da frustração disso que a gente está falando, de a música não ter tanto incentivo, né? E quando a gente fala da banda, que aí a gente é o grupo onde a gente está nesse momento como músico, né? Esses artistas são músicos, performance, e então a gente meio que assim, como não tem esse incentivo, como a gente não consegue se enquadrar num padrão mercadológico, é onde a gente fala assim, então a gente pode ter a estrutura e a gente mesmo se realizar e vamos ver no que dá. Amigo. Então assim, o nosso planejamento foi assim, a gente precisa ter equipamentos que possibilitem a gente de fazer aonde a gente quiser, a gente tem que ter a nossa vitrine, que aí entra a ideia do canal, foi meio que para isso, a gente precisa ter o nosso próprio festival, Resistência Cultural, a gente precisa ter o nosso próprio coletivo para pensar e mapear esses artistas locais, que aí é uma coisa do Resistência também. Então foi meio isso, assim, esse é o nosso planejamento concreto. Né? Quando eu digo que é meio bagunçado, eu digo mais na coisa burocrática, que também é importante. Por exemplo, eu tenho o CNPJ, mas por outras experiências. É o microempreendedor individual? Sim, o meu é MEI. Enfim, a gente criou as nossas ferramentas. Então, para finalizar, eu queria saber se vocês já se inscreveram em algum edital esse ano. Qual foi esse edital? O único que a gente escreveu até agora, a gente tem pesquisado muito, mas o único concreto foi o da Oi. O Oituro. A gente escreveu o Resistência Cultural nesse formato de festival. Agora acho que é só torcer para chegar na Oi. Tudo bom, Oi? Acabou de abrir o do CCR Barcas, mas é mais complicado isso, porque você tem que estar na Lei Rouanet. É verdade. Eu acho que é isso, né? Acho que... tem uma coisa do canal, que é a única coisa que a gente ainda não se aprofundou ainda, assim. Não sei se dá tempo. Dá, super tempo. Pode falar. Porque aí, quando a gente esbarra nessa coisa também, dessa realização desenfreada, que é meio isso, né? O Bala tem uma coisa desenfreada, né? Ele sai fazendo as coisas, por isso que às vezes a organização é complicada. Tinha uma coisa que era do tipo assim, como é que você prova que você fez isso aí? Aí tá, tem fotos, tem a página no Facebook, mas às vezes também não quer dizer nada isso, né? E aí foi quando a gente falou assim, cara, a gente precisa de alguma plataforma que mostre a coisa no tempo real, assim, no que tá acontecendo, de como é sair daqui da nossa garagem, que a gente tem um depósito, né? Uma garagem em Irajá. Como é que é a Toca do Mindingo. Se você não gravou com o fulano de tal, se você não sei o que, não sei o que lá, você não é nada. E a gente começou a desmistificar essa coisa. Tipo, cara, eu sou igual a todo mundo aqui. E o canal vem muito pra isso, né? Pra poder a gente mostrar... desse cotidiano da banda, né? Ou dos bastidores. Exatamente. Né? E avançou pra uma coisa que a gente foi ao longo, que é do tipo assim, peraí, tem um monte de gente fazendo isso também, e a gente precisa mostrar essa galera também. E aí tá surgindo coisas. E é isso, que aí vai virar o quê? Um novo produto. Sim. Um novo projeto. Total. A partir da internet. A inquietação o tempo todo. É isso. Então é isso, né, gente? Acho que a ideia foi trazer um pouco da prática pra juntar com a nossa teoria e bater esse papo. Muito obrigada. Mais uma vez. Tamo junto. E é isso, se inscrevam aqui no canal, deixem seu joinha, comentem aqui se vocês conhecem o Bala,
Você já foi ao Resistência Cultural? O que vocês acham? Se tem algum feedback para dar, né? Que aí a gente pode se aprimorar no próximo. E é isso. Um beijo. Tchau.